Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 49. Aleluia. Aleluia. Deus está no meio de nós. Lucas, capítulo 8, versículo 49. Diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo. O que ele disse para Jairo? Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Que coisa poderosa é ver Deus nas nossas vidas. Jesus, onde ele estava, os caminhos que poderiam ser caminhos de destruição ou caminhos de impossibilidade se transformam em caminhos de bênção, de saúde e de paz. Aonde Jesus está, ali está a bênção do Senhor. E certamente passamos a viver das experiências, das histórias contadas, por saber que ter Jesus no caminho é a melhor escolha da nossa vida. Sabendo disso, Jairo foi logo correr atrás de Jesus quando viu a sua menina piorar, se adoecendo e chegando a óbito. Sabendo disso, Jairo não foi atrás de qualquer outro recurso. Jairo tinha consciência que o que ele mais precisava estava nas mãos e no coração de Jesus. Olha que coração precioso, alguém que tem a oportunidade de procurar ajuda em qualquer lugar, na hora do desespero, procura Jesus. Jesus é um lugar onde as pessoas devem encontrar na hora do desespero, na hora do aperto, na hora da dor. Há um lugar para eu e você estarmos. Eu e você podemos estar abatidos, mas nunca destruídos. Podemos estar desanimados, mas nunca desamparados. Podemos estar de alguma maneira sofrendo, mas nunca algemados pela dor, porque Jesus está sempre diante de nós, promovendo um caminho de saída, promovendo uma alternativa. Eu estava vindo de Piracicaba para cá e fiquei em dúvida de que caminho eu poderia vir. E, enfim, gosto muito de vir por Conchas e às vezes venho por São Pedro. E de repente eu coloquei no GPS do carro e vim pelo GPS do carro. Quando eu fui perceber, eu estava dentro da cidade de Piracicaba e ele me conduzindo para uma estrada que eu não conhecia, não é? E era um atalho, né? Eu nunca tinha vindo por aquela estrada, uma estrada ruim, difícil, cheia de buraco, não é? Como chama a cidade, Kátia? Anhembi. Viemos por ali e teve uma hora que a gente quis parar para tomar um refrigerante, não achava nenhum lugar. Achei um boteco, o cara ficou me abraçando, me beijando, perguntando em quem que eu votei. Mas eu olhei para aquele caminho e até chegar aqui pertinho de Conchas eu fiquei assim: meu Deus, que caminho é esse que esse GPS me levou? Eu confirmei que pela hora da chegada eu ia chegar na hora certa, igual os outros caminhos. Então eu estava tranquilo em relação a isso, mas estava inseguro em relação ao tipo de caminho que eu estava seguindo. E isso me levou a pensar nesse texto, de que quando nós estamos em desespero, a gente corre atrás de alguma alternativa. Eu corri atrás do GPS e
tomei a rota equivocada. Poderia ter uma viagem mais tranquila, uma viagem mais de boa, mas escolhi o pior. E quantas vezes eu e você escolhemos o pior no meio do desespero? Você não tem o que pensar, de repente tem que tomar a decisão rápida. E Jesus deve ser o lugar onde eu e você, sem pensar, corremos atrás. Este é o lugar do hábito. O lugar do hábito é aquele lugar que eu faço sem pensar, é aquele que escapa. Você já falou alguma coisa e disse assim: meu Deus, escapou, eu não pensei nisso que eu falei. Jesus deve ser este lugar, o lugar onde eu estou acostumado a ir. E de repente o meu carro vai direto naquele caminho. Ele nem pergunta, ele me conduz. Você já teve essa oportunidade? Você está saindo do trabalho e de repente você está dentro da tua casa e você não lembra como que você chegou ali? Não sei se você já teve essa história, mas tua cabeça sai pensando num monte de coisa, de repente você está em casa. Por quê? Porque está tudo organizado para que você faça aquele caminho todo dia. Agora, o duro é quando Jesus, ele não é o hábito. Quando Jesus não é o hábito, ele gera em nós o anticaminho, ou outros caminhos que podem nos levar a alguma saída, mas não necessariamente aquilo que estava programado para acontecer nas nossas vidas. Eu e você precisamos de pôr Jesus no hábito da vida. Eu e você precisamos pôr Jesus na mente, no coração e na rotina da nossa vida, para que em qualquer circunstância de aperto, o meu coração corra para os braços de Jesus. Mas eu pergunto, quando você está apertado, quando você está oprimido, quando você está em pecado, quando você descobre que alguma coisa está te pressionando, quando você se vê acuado por alguma circunstância, para onde você corre? Para onde que a tua mente projeta você? Certamente existem vários caminhos, várias oportunidades. Jairo viu Jesus como a sua oportunidade. E é engraçado que ele estava ali buscando ajuda e de repente vem alguém e anuncia para Jairo um outro caminho, uma outra possibilidade. O funcionário dele chega talvez nas maiores ou nas melhores intenções, vem e propõe para ele desistir de incomodar o Senhor. Jairo não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Então qual era o caminho, qual era a sugestão do empregado? Que Jesus não precisava ser mais acionado. E Jairo poderia então, já que a resposta não veio a contento, já que o tempo passou e agora eu estou com a minha filha morta, eu vou chorar o luto da morte dela e pronto, acabou. Se Jesus quiser vir comigo, ele virá. Mas eu não tenho mais a saída, não tenho mais a resposta que eu esperava, que me levou até Jesus. Então Jairo poderia muito bem ter desistido de caminhar ao lado de Jesus, mas Jesus é sempre extraordinário e sempre mostra o caminho aonde quem tem hábito de viver ao lado de Jesus sempre vai, que é o caminho da fé. Jesus olhou para Jairo e disse: não, Jairo, não vá por aí. Não desanime, não desista. Tenha fé. Não tenha medo. O lugar do medo, o lugar da incerteza, o lugar da incredulidade, o lugar de você desistir de tudo, de você o tempo todo não ter solução do teu problema e você achar que a vida se resolve de maneira natural apenas e que a fé em Jesus só serve para te manter aceso enquanto o resultado ainda não veio. Certamente você vai desistir de Jesus quando isso acontecer. Pessoas que olham para Jesus como só aquele que gera esperança, como aquele que gera alegria, mas que não necessariamente está no controle das situações, certamente escolhem viver o que o empregado propôs. Desiste de Jesus e vai enlutado para sua casa. Talvez eu e você estejamos abrindo mão de ambientes que a incredulidade disse que não tinha mais jeito, que o medo disse que não tinha mais condições, mas Jesus te propõe
Estando você ao lado dele, você vai conseguir ouvir a sua voz e vai ser da sua disposição, do seu coração decidir se você vai obedecer o empregado ou se você vai obedecer o dono do mundo que disse para você não ter medo. Talvez eu e você precisamos escolher entre o caminho da incredulidade e a fé. E Jesus está te chamando a responsabilidade de dizer: eu não sou Deus, eu não sou Senhor, acaso há alguma coisa impossível para que eu possa fazer? Então a decisão é sua. Talvez você vá olhar e vai dizer: isso aí não tem mais jeito, a decisão é sua. Mas se você olhar para aquilo que Deus está falando e você levar a sério, você vai voltar a acreditar. Porque ao lado de Jesus, seja você estando no caminho do luto ou no caminho da vitória, independente de onde você está indo, você está sempre com a melhor companhia e indo na melhor direção. E se Jesus disse para Jairo não ter medo, é porque era bom não ter medo, é porque era satisfatório ter fé em Jesus, porque a resposta ia chegar, mesmo que o resultado imediato era controverso, mesmo que a palavra de ordem era que não tem mais jeito, Jesus foi lá e deu jeito, ou não deu? Mas antes de Jesus dar jeito, Jesus perguntou, ou Jesus propôs para Jairo, assim como Deus propõe para mim e para você. E aí, você vai viver da incredulidade? Você vai viver da normalidade? Você vai viver daquilo que o homem e a mulher são capazes de fazer? Ou você vai ser um homem e uma mulher tomados pela atmosfera celestial e você vai deixar eu fazer, eu dizer qual vai ser a última palavra, eu dizer qual vai ser o decreto para a sua vida, em nome de Jesus? A hora é esta, a hora de você optar se você vai pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Você vai ver que Jesus então decide ir com Jairo. Jairo decide continuar incomodando o seu Senhor. A fé de Jairo se manteve de pé. Então vão os dois ou os três para casa. Mas chegando lá, há uma outra oportunidade de escolha. Um outro caminho se manifesta. Há uma multidão, as pessoas estão ali e elas estão chorando a morte da menina. Todos eles estão com o coração abatido. Não havia ninguém ali que ouviu o que Jairo ouviu. Só Jairo ouviu para que ele pudesse ter fé. Só Jairo ouviu, mas havia uma multidão de gente desanimada, cabisbaixa, choramingando e certamente com desejo de abraçar Jairo, de acolher Jairo e dizer: ah, sua vida agora nunca mais será a mesma, que você perdeu uma filha. E acredito que é a dor que nenhum pai suporta, não é? Perder um filho. E aí talvez a preocupação daquelas pessoas fosse isso, na melhor das intenções, outra vez. Mas Jesus não tem o caminho da incredulidade, assim como Jesus não tem o caminho do genérico, do generalizado. Jesus, quando olhou para aquela situação, não permitiu que aquele ambiente entrasse dentro de casa. Jesus não permitiu que aquela multidão chorosa entrasse na casa de Jairo. Por quê? Porque há um caminho que o choro que estava ali fora estava propondo. É o caminho do contágio da tristeza. Quando você e eu somos inundados por um ambiente de apatia, de destruição, de choro, de lágrima, isso é contagiante. Isso reverbera, isso multiplica. E na hora da dor sempre vai ter este sentimento pronto para poder ser multiplicado. Na hora da dor, querido, talvez o Senhor Jesus esteja te dizendo: eu não quero que você viva choramingando ou abatido ao extremo, dando voz àquilo que é genérico, àquilo que é normal. Jesus está propondo agora para Jairo uma segunda decisão. Ao invés de você viver do genérico e ficar contagiado por essa tristeza que vai inundar seu coração e você não vai conseguir sair dela, eu vou separar aqui, 3 dos meus discípulos e vamos entrar, eu, você, tua esposa, e nós vamos viver um milagre lá dentro.
Tem coisas na vida que não vão acontecer no público enquanto não acontecer no secreto. Tem coisas que para Deus se mover, Ele precisa tirar você do meio do genérico, do meio da manada, do meio da multidão. Multidão é máquina de manobra. É fácil manobrar a manobra. É fácil manobrar a multidão. Mas transformar um indivíduo é o que Jesus tem de proposta. Então Jesus mostra o caminho. Olha, você pode ficar aí na dor, você pode ficar aí no luto, mas eu tenho um ambiente exclusivo para você. Deus tem um ambiente exclusivo para mim e para você. Um lugar onde só entra eu e quem o Senhor Jesus permitir, mas não entra todo mundo. Existem lugares na minha vida e na sua que não entra todo mundo. Por melhor que seja a intenção, não entra. Porque aquele lugar é exclusivo entre mim, a minha casa e o meu Deus. Sabe, eu nunca tive filtro na minha vida casa. Minha mãe sempre me ensinou que a igreja era a minha casa. Então, era normal para mim viver dentro da igreja tudo que uma casa vive. Então, as pessoas todas da igreja tinham todo acesso à minha vida por inteiro. E eu esqueci disso depois que eu casei. Fui morar literalmente dentro da igreja. A igreja de Peixoto de Azevedo, que por sinal, neste concílio da 8ª região, emancipou uma congregação, que eu me lembro bem dela estar na beira de fechar, e Deus revitalizou aquele lugar a partir do nosso ministério lá, se tornou uma igreja. Agora eles têm 2 igrejas, num lugar longe, meu Deus do céu, é muito longe. Mas eu me lembro que o terreno da igreja era como esse aqui, como se não tivesse essa casa do lado. E aí a casa pastoral, o terreno aqui do lado fosse a igreja e a casa pastoral fosse aqui no fundo. Então as pessoas entravam no prédio da igreja e entravam na minha casa. Elas não tinham filtro. O portão da minha casa era o portão da igreja. E eu achava aquilo máximo. E eu não sabia, mas eu estava estragando o meu casamento. Eu não estava colocando em ordem a minha casa, porque eu permiti que aquilo que era exclusivo tivesse acesso genérico. Não é que o pastor não queria ninguém na casa dele, é porque tinha um limite. E eu lembro que tinha o João Paulo, ele tinha uma deficiência, uma demência, e ele então chegava todos os dias para o culto de domingo, 3 horas da tarde. Na hora da soneca, ele aparecia todo sorridente, já arrumado. E eu me lembro, que estava sempre de terno e gravata, e eu falava para ele: você tem que vir arrumado para a igreja. E ele sempre vinha de terno e gravata também, todo suado, que ele vinha de bike, vinha sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E ele aparecia, e um dia eu disse para ele assim: João, se você aparecer de novo aqui 3 horas da tarde no domingo na minha casa, nós vamos para a igreja orar. E ele ria. Tudo bem. Chegou um dia que eu decidi fazer isso com ele. Ele apareceu lá e eu levei ele para orar, e ele começou a orar, e ele falou assim: Deus, estava só eu e ele com o joelho dobrado no altar da igreja, um calor infernal. E aí ele falava assim: Deus, eu sei que eu tenho problema na cabeça, mas cura o meu problema, Senhor. Cura a minha doença, Senhor. Eu olhei para ele e comecei a chorar, dizendo: eu querendo um sossego e ele querendo a cura da sua doença. Mas era interessante perceber que eu precisava pôr um limite, eu precisava deixar que algum lugar fosse exclusivo para a minha casa ser visitada pelo Espírito de Deus. E é assim que muitas vezes eu e você caímos, quando não observamos que o trabalho invadiu a casa, quando não observamos que o cuidado com os filhos invadiu o casamento, quando não observamos que muitas vezes os assuntos que deveriam ficar do lado de fora de casa começam a invadir a minha família, a sua família. A gente transforma aquele lugar que é precioso, o leito que é imaculado, em um lugar sujo, um lugar cheio de dificuldade, porque a gente não tem filtro. Mas Deus está mostrando para Jairo aqui que tem coisas que ele vai fazer na casa, que mesmo que a multidão tenha um bom interesse, tenha uma boa habilidade para ajudar no luto, ela não vai contemplar. Só quem estiver no exclusivo.
Então aqui, obviamente, vou repetir, não estou pregando contra o visitar ou estar junto, o comer junto, mas tem hora que você precisa, na hora do milagre, que Deus esteja ali, só você e Ele. E quem é o seu? A sua família precisa de um espaço poderoso para Deus ser visitado. Quanto tempo faz que a sua família não promove um ambiente como os Davi faz, né? Um culto a Deus, para a agenda toda e diz: nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós viemos aqui te visitar, Senhor, nós viemos aqui acessar o trono da graça. Às vezes nós deixamos isso para o templo, às vezes nós deixamos isso para um outro lugar fora de casa e acostumamos que dentro de casa a gente fala de qualquer jeito. A gente xinga de qualquer jeito, a gente tem hábitos no nosso cotidiano, né? A gente tem respeito com todo mundo fora de casa, mas dentro de casa a gente não tem tanto respeito. E parece que quanto mais os anos vão passando, mais o respeito vai se perdendo. E o Senhor Jesus está chamando Jairo para dentro de casa, assim como Deus está chamando você para dentro de casa, para que você possa viver coisas que você estava esperando que acontecesse fora da sua casa. Jairo estava fora de casa buscando ajuda, mas foi dentro de casa que a ajuda veio. Então eu quero declarar sobre a tua vida: escolha hoje o caminho que você quer, ou da incredulidade, ou da fé, ou do genérico, ou do exclusivo. E quero encerrar dizendo que Jesus traz uma outra proposta para a família deste homem. E aí, vamos deixar, a porta está fechada, só estamos nós, vamos deixar a menina ir? E nós vamos chorar aqui no nosso secreto? Que é o que muitas vezes nós fazemos. Talvez não tenhamos essa necessidade de ter todo mundo dentro da nossa casa, mas ao fechar a porta da nossa casa, a gente também não deixa Deus fazer os milagres que precisa ser feito lá dentro. É um caminho, é uma possibilidade. Jesus estar no templo, mas não estar na casa, é o que mais tem. Então nós precisamos olhar para esta oportunidade como: será que é válido ter Jesus dentro da minha casa e não vê-lo se movendo? Ter Jesus dentro da vida e não ver as suas ações? Como é que eu sei que Jesus está valendo a pena estar no exclusivo dentro da minha casa? É porque a proposta de Jesus nunca é para você cair. A proposta de Jesus é sempre para que você levante. Então quando você carrega Jesus para dentro da sua casa, aquilo que está caído, Ele levanta. Aquilo que está cabisbaixo, Ele levanta. Aquilo que não tem alegria, Ele levanta. Aquilo que está morto, Ele torna a viver. Este é o sinal de que eu estou aproveitando Jesus na minha casa. É que eu estou vendo coisas sendo levantadas. Deixa eu te falar uma coisa que talvez seja novidade, entre aspas, para todos nós. A gente não dá conta de manter a bola cheia o tempo todo. A gente não dá conta de manter o casamento o tempo todo. A gente não dá conta de manter as finanças o tempo todo. A gente não dá conta de manter a ordem com os filhos o tempo todo. Uma hora a bola abaixa. Uma hora a dificuldade nos sobrevém, nos sobrecarrega e faz questão de mostrar para nós a nossa fraqueza. Não dá para a gente ser super-homem o tempo todo. Não dá para você, mulher, ser super mulher o tempo todo. Mas quando Jesus está dentro de casa, ainda que você seja incapaz de produzir vida para o teu filho, Deus põe vida no teu filho, e o teu filho volta a viver. Mas sabe o que eu vejo na nossa humanidade? É que nós estamos falando de Deus em todo o tempo. Nós estamos falando de Deus no social. Deus está na boca de qualquer um. Mas dificilmente Deus tem levantado coisas lá no secreto que só Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque nós não temos acessado, não temos aproveitado a ida de Jesus para casa. Eu saio do culto levando Jesus para casa e acontece o que lá?
Acontece o que no secreto, quando eu estou sozinho, quando Jesus vai comigo e eu não vejo nada mudar, nada se levantar, nada se aquecer? Jesus está ocioso, não faz sentido estar ali. Mas todo lugar que Jesus está, Ele põe as coisas de pé. Então eu quero convidar você a sair da religiosidade, a não andar com Jesus só para dizer que você é crente e tem bons hábitos. Você não faz mais do que a sua obrigação de ser um bom homem, uma boa mulher. Isso não é vantagem alguma. Não precisa ser crente para dizer que você paga as suas contas. Não precisa ser crente para dizer que você é honesto, que você tem caráter. Não precisa ser crente para você dizer que você é uma boa pessoa nas relações sociais. Mas você, para ser crente, precisa dizer: eu vivo de milagre todo dia. Não existe crente que não viva de milagre. Não existe crente que não viva de uma manifestação poderosa todo dia, toda hora. Então, querido, se não está acontecendo milagre na tua casa, o que Jesus está fazendo? Se não está acontecendo milagre dentro do meu interior, o que Jesus está fazendo? Porque aonde Jesus está, alguém fica de pé. Onde Jesus está, os sentimentos começam a ser revitalizados. E eu quero orar com você e declarar que a bondade do Senhor, ela deve te seguir e te acompanhar. Para quê? Para te colocar, outra vez, de pé. E se eu não estou aproveitando disso, ora, vou viver um luto. Se eu não estou aproveitando de Jesus, entrando na minha casa e propondo para meus filhos ficarem de pé, eu vou ter que chorar o leite derramado. E depois que o leite estiver derramado, não tem mais o que fazer. Muitas vezes eu e você escolhemos viver a vida sem se importar com Jesus que mexe com a nossa história diária, sem vibrar o coração com aquilo que Jesus pode fazer. Tudo bem, mas depois não reclama quando o fim chegar à tua porta. Depois não murmura dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque Jesus é o responsável pela produção de milagre diário na vida do crente. Quem é crente no Senhor Jesus, quem é fiel a esta fé em Cristo Jesus, não sabe viver de outra coisa a não ser de ter fé, a não ser de ir para o secreto em algum momento e de nesse secreto receber da mão de Deus a graça, o poder e o milagre que é devidos ao nome dele. Aleluia. Por isso eu quero desafiar você, dá uma olhada na tua vida, vê se não está faltando milagre, vê se não é por isso que teu filho, tua filha não estão mais na igreja. Vê se não é por isso que teu marido, tua esposa já não acreditam mais naquilo que a palavra de Deus diz que deve acreditar. Vê se não é por isso que o amor está se esfriando. Vê se não é por isso que a relação está truncada. Vê se não é por isso que o negócio não está andando. Talvez seja porque Jesus esteja no meio do genérico e Jesus está esperando você o chamar para dentro e dizer: fica à vontade no meu lugar secreto, e aqui opera um milagre. Eu quero encerrar dizendo que a bondade de Deus, ela ocupa o mesmo lugar da vaidade, do orgulho. E eu e você fomos ensinados a viver do nosso orgulho e da honra de dizer: eu que fiz, isso aqui é meu, eu que produzi. Como é bom a gente ter na vida os bons resultados do nosso esforço. É ou não é? E nós estamos acostumados a nos envaidecer daquilo que o ser humano, pela sua bondade, é capaz de fazer. Mas a bondade de Deus, ela ocupa exatamente o lugar onde a minha vaidade não pode ser exaltada. Que é quando os maus resultados vêm, que é quando as más situações nos sobrevêm, que é quando os dias terríveis nos vêm e a gente não consegue administrá-lo. É ali que a bondade de Deus serve para se colocar no lugar do nosso eu, do nosso ego, e humilhar a nossa carne que deseja bons frutos o dia todo. Mas que bom é saber que o meu orgulho, que a minha vaidade é jogada no lixo quando a bondade de Deus entra.
Porque a bondade de Deus é aquilo que é o céu manifesto na terra, disponível para homens e mulheres incapazes, imperfeitos. Como é bom saber que eu tenho um Deus que não se relaciona comigo como muitas vezes eu me relaciono com o próximo, na base do mérito. Como é bom saber que Deus, mesmo me olhando ali no meu exclusivo e percebendo, olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui está morrendo por desobediência, Ele não olha para aquilo e diz, então agora se lasca, não quero mais saber. E a bondade de Deus faz aquilo renascer, a bondade de Deus faz aquilo brotar outra vez. Como é bom não contar com a minha vaidade, mas contar com a bondade de Deus. Talvez esse seja o maior tratamento da minha vida. Talvez seja aquilo que eu mais tenho aprendido com Deus, é entregar a minha vaidade para deixar a bondade dele habitar dentro de mim. Mas isso só vai acontecer no exclusivo, no secreto. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, como um sinal de desprendimento do lugar onde você está, como um sinal de desprendimento das pessoas que estão ao seu redor. E lembre, qual foi a última vez que você teve um testemunho de milagre acontecendo na tua vida? Qual foi a última vez que Deus manifestou o poder de levantar das cinzas aquilo que estava caído na tua história? O Senhor está te chamando para um tempo onde isso aconteça todos os dias, onde toda hora que a peteca cair, alguém levante, e este alguém vai ser um dos anjos que Deus vai colocar a teu serviço. Então fala para Deus, Senhor, eu quero acreditar em Ti. Fala para Ele, eu escolho ter fé. Eu podia escolher a incredulidade. Todo mundo me diz tal, eu vou escolher tal. Por quê? Porque eu escolho confiar na Tua bondade. Fala para Deus, Senhor, eu escolho Te levar para um lugar onde eu não vou levar todo mundo. Eu escolho Te levar para um lugar onde a religiosidade não precisa que eu leve. Eu escolho levar o Senhor para o mais profundo da minha alma. Fala para o Senhor. Me dá um coração que Te perceba, que seja sensível ao Teu movimento, e que ao Te perceber e o Seu movimento agir, eu possa ver diante dos meus olhos milagre todo dia. Deus, nós somos um povo que necessita de milagre todos os dias, mas a gente só geme, só chora para os grandes milagres. A gente só geme, só chora quando a coisa é muito grave. Mas nós queremos aprender com a Tua palavra e atrair o milagre para cada dia. É por isso que o Senhor nos ensinou a orar dizendo, dá-nos o pão de cada dia. Não era só o pão para a gente comer, mas era a porção celestial para a gente viver hoje, para a gente viver amanhã e depois de amanhã e sempre até ser dia perfeito. Por causa disso, ó Deus, se faz muito tempo que a gente não vê milagre na nossa família. Se faz muito tempo que a gente tem orado por situações que não tem mexido. Se faz muito tempo que a gente tem pedido a conversão do fulano, do Beltrano, isso não tem acontecido. Nós queremos olhar para Ti hoje e dizer, eu escolho crer. Eu escolho Te levar para este lugar secreto. E eu aceito que o Senhor profetize vida no lugar da morte. Eu aceito que o Senhor mexa com a minha estrutura e revitalize o que está abatido. Eu aceito que o Senhor possa produzir aquilo que homem nenhum pode produzir. Todo dia eu aceito.
Então este é o evangelho, Senhor, que nós queremos viver. Por causa disso, espalha a tua bondade sobre todos nós. Que a tua fidelidade esteja conosco. E o agir do Deus vivo faça e aconteça nas nossas vidas. No nome de Jesus. Se eu tenho autoridade no teu nome, eu quero declarar, estendendo as mãos para este lugar. Libera o teu milagre no secreto. Antes de fazer no público, faz dentro da nossa casa. Tira toda a hipocrisia da nossa vida, em nos fazer uma religiosidade morta e não o Cristo ressurreto que traz pão da vida para o dia a dia. Dá-nos a chance de contemplar a tua beleza para a glória do nome de Jesus. Amém.